Aleluia, aos meus amados irmãos, salve-os com a paz, que as bênçãos do Eterno estejam sobre cada um de nós desta tarde, para o engrandecimento do nosso Pai Celestial. Como tem sido o nosso fim de semana, nosso início de semana, como é que está a nossa comunhão com o Eterno? Estamos prontos para o culto desta tarde, que o Eterno abençoe a cada um. Esperamos que o Espírito do Eterno seja direcionado na vida de cada um de nós, para que juntos possamos celebrar ao nome imaculado do nosso Pai Celestial, o Eterno, nosso Criador e Salvador. Amado, neste dia, nesta tarde, nós vamos falar para os irmãos sobre o batismo no Espírito Imaculado, que lá fora, na postagem, chama batismo com o Espírito Santo, mas nós denominamos o batismo no Espírito Imaculado do Eterno. Chamando os irmãos para a leitura textual da mensagem de hoje, para o culto de hoje, Ishaial, que é Isaías, 44, capítulo 44, versículo 1 a 3. Convido os irmãos a fazer essa leitura conosco, em nome do nosso Salvador e Auxo. 44, de 1 a 3. Agora ouça, ó Jacobe, meu servo, ó Israel, a quem escolhi. E assim diz Yahweh, que te criou e te formou desde o ventre, e que sempre te ajudará. Não tenha medo, ó Jacobe, meu servo, ó Yashuru, a quem escolhi. Assim como derramarei água sobre o sedento e chuva sobre a terra seca, verterei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre a sua descendência. Aqui temos uma promessa de o Eterno verter o seu espírito sobre o seu povo, ou derramar o seu espírito sobre o seu povo. Que Deus nos abençoe nesta tarde, em nome de Auxo. Exaltado e agradecido ao nome do nosso Pai Celestial, aleluia. Amados, estamos neste momento entrando na mensagem desta tarde para aprendermos mais um pouco da palavra do nosso Pai Celestial. Hoje falaremos aos irmãos sobre o batismo, ou o derramar do Espírito Imaculado do Eterno na vida daqueles que o buscam. Porque na verdade existe uma conotação, uma mensagem, ensinamento religioso no mundo que nós vivemos, exclusivo no mundo pentecostal, acerca do batismo com o Espírito, que eles chamam de que é Espírito Santo, que na verdade é o Espírito Imaculado do Eterno, e uma notação errônea, porque não está de acordo com a palavra. E queremos mostrar nessa mensagem hoje que o verdadeiro batismo no Espírito do Eterno não é o que estão mostrando por aí. Então vimos aí que o batismo no Espírito Imaculado nos foi prometido por meio dos profetas. O Yahweh, o Eterno, prometeu derramar o seu Espírito sobre todas as pessoas em todo o mundo, sobre aqueles que creem em seu nome. Está em Joel, que é Joel, capítulo 3, versículo 2. Na Bíblia de João Ferreira de Almeida, está no capítulo 2, versos 28 e 29. Passamos ao livro do texto. Depois disso, eu derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Seus idosos terão sonhos e revelações. Seus jovens terão visões. E também sobre os seus servos e sobre as suas servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Encontramos aqui que a palavra nos ensina, nos mostra que haverá, ou que haveria no futuro, para os dias do profeta, um derramado Espírito Imaculado
do Eterno sobre os seres humanos. Pois a promessa, derramar o dom do Espírito Imaculado na vida do que crer, após seus pecados perdoados, foram feitas para os Yaldins, que no caso judeus, para seus filhos, os que estavam perto, os que estavam longe, e para quantos nosso Criador chamar. Está confirmado em Atos, capítulo 2, versos 38 e 39. O texto diz o seguinte: Então Kefa respondeu-lhes: Arrependam-se, então de vocês seja emergido em nome de Yahushua, o Machia, para que seus pecados sejam perdoados, e receberão o dom do Rua HaKodesh. Pois essa promessa é para vocês, para seus filhos, para todos que estão longe, para todos quanto Yahu, nosso Criador, chamar. Aqui nós temos a promessa lá de Ishaial, que o Eterno fez lá por meio do profeta, sendo agora prometida também através dos emissários. Aliás, a promessa tinha se cumprido já no dia da festa. Eles estavam ali na festa das cabanas, né? Das festas das colheitas, perdão, festa da colheita, conhecida como festa do Pentecoste. Então ali já tinha se cumprido esse derramado do Espírito, ou tinha dado início a se derramar. Porquanto Kefa, que está pregando agora aqui, cheio do Espírito, movido pelo Espírito, porque ele havia recebido o selo, o batismo, havia sido imergido no Espírito e agora estava revestido do poder do Eterno. E ele entrega agora a primeira mensagem das boas novas de salvação, aqueles judeus, aqueles Yaldins que estavam ali, cerca de 16 nações ali reunidas. Kefa está pregando para eles. E segundo o verso 37 do capítulo 2 de Atos, diz que quando eles ouviram a mensagem de Kefa, eles se compungiram os seus corações, ou seja, tiveram arrependimento profundo em seus corações, e perguntaram a Kefa o que e aos demais emissários o que fazer. Então é que o Kefa, o emissário, o pregador, ele responde, dá a eles que é necessário eles serem emergidos, eles se arrependerem de seus pecados, se arrependerem e serem emergidos em nome de Yahushua para que os pecados fossem perdoados. E ele renova a promessa de que eles receberiam sobre eles o Espírito, o dom do Espírito Imaculado do Eterno, né? O do Rua HaKodesh, do Espírito Imaculado. Então, essa promessa não era somente restrita ao povo Yaldim, o povo judeu, não. Mas era para seus filhos que estavam ali com eles, para os que estavam longe de outras terras, e para quantos o Eterno, o Criador, o Eterno chamar. Então, como nós vimos, o Eterno chama homens e mulheres de todas as partes do mundo, toda a terra, por todas as nações, porquanto a mensagem, quando o Mashiach deu a ordem para pregar a sua palavra, as boas novas, ele mandou que fosse por todo mundo, em todas as nações, fazendo discípulos em seu nome, batizando em seu nome. Então essas pessoas que creem no nome de Yahushua, Mashiach, em todo mundo, eles vão se habilitando, pelos seus pecados perdão, vão se habilitando a receberem o dom do Espírito Imaculado do Eterno. Então essa promessa é extensiva a todo aquele que crê. Eu e você, se buscarmos verdadeiramente, vamos receber. Então vamos ver nessa mensagem hoje, que na verdade o que realmente é esse batismo, que é esse revestimento, porque está havendo uma impressão errada e um ensinamento errado a respeito deste assunto. Qualquer pessoa que se descrente, se alardeia dizendo eu sou batizado com o Espírito Santo, e ali pula, ali fala a língua, ali grita, ali chora, tem visões, faz aquela ladainha toda, e depois vemos que a vida não condiz com os frutos do Espírito Imaculado. Sua vida, seus frutos não é daqueles que têm o Espírito, porém alardeio dizendo que são batizados com o Espírito. Então, é perigoso isso porque pode haver um engano, pode haver intervenção de um espírito de engano, enganador, mentiroso,
que venha impedir até do servo do Eterno, que está ali de boa mente, crendo no Eterno, no Mashiach, não receber a promessa feita lá dos profetas, confirmada pelos emissários do Eterno. Então nós vimos que Mateus 3, versículo 11, vamos ler o texto. Nesse texto, Yohanan, o emissor que batizava, que fazia os batismos, que media as pessoas em águas, ele vai nos falar a respeito daquele que vem e vai batizar, que vai emergir os servos dele, os eleitos no Espírito, derramar sobre eles o Espírito do Eterno conforme a promessa feita na profecia. Então vemos aqui em Mateus 3,11 dizendo o seguinte, vamos ler o texto. Eu, na verdade, realizo a imersão de vocês em água, na base do arrependimento. Eis que o emissor, Yohanan, fazia, chamado João Batista, né? Mas aquele que vem depois de mim é mais importante do que eu, que não sou digno nem mesmo de carregar ou desatar, em outras versões aqui, desatar ou saltar, as suas sandálias. Ele lhes imergirá com o fogo do Ruach HaKodesh, ou emergirá com o Ruach HaKodesh e com fogo. E porque essa versão está escrita dessa forma aqui. Ele batizará, ele emergirá as pessoas que creem com o Ruach HaKodesh, com o poder do Espírito Imaculado. Ele fez honestamente também batizar as pessoas com fogo. E aqui fica o engano nas religiões. Quem é batizado com o Espírito Santo tem fogo. Esse fogo aqui, amados, não se refere ao poder do Eterno. Não se refere à menção do Eterno. Se refere ao fogo da consumação do juízo vindouro que há de vir sobre todos aqueles que não creem. Porém, por quanto está escrito no versículo 12, vamos ler o 12 também, e diz o seguinte: ele tem concedido-se ao Yohanan, que ele, falando do Mashiach que havia de vir, tem consigo uma pá em sua mão, e limpará bem a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, que no caso do trigo são os eleitos, os selados, com o Espírito Imaculado, os arrependidos resgatados, os transformados que nasceram de novo. Esse, na vinda do Mashiach, recolherá esses por no seu celeiro como trigo, mas queimará a palha, que é considerada o mundo, as pessoas pecadores, as nações ímpias, serão consideradas como palha, de onde saem os eleitos. Nós todos estávamos no mundo, perdidos, e fomos ser tirados de lá. Então veio que o grão é tirado da palha, o grão é guardado no celeiro, sabemos isso da ética profissional, cultural das pessoas, colhe o trigo, o milho, o arroz, tudo guarda no celeiro, no lugar de guardar, e a palha é tocada, é queimada, é jogada no fogo. Então diz que a palha, ele queimará a palha no fogo, que nunca se apaga. Ou seja, um fogo que não apagará e quando tiver que queimar. Esse outro erro também aqui, esse nunca se apaga, não quer dizer que esse fogo nunca vai apagar. Não, é que ele não apaga sem antes terminar toda a sua tarefa de destruição. Então, quando for derramado o fogo do Eterno sobre o mundo ímpio, que essa terra incendiar-se-á no final, após o julgamento final, esse fogo não se apagará. E ali estará jogado toda a palha, todos aqueles que não creram, aqueles que não obedeceram, todos aqueles que não foram fiéis ao Eterno, que não honraram o seu imaculado nome, que não deram o devido valor à fé no Criador, ou pelo menos nunca nem creram no Criador. Então essas pessoas que viverem em apostasia, em pecado, em uma vida desregrada, uma vida totalmente fora do plano do Eterno, são jogados, lançados no fogo como palha. Pelo outro lado, o trigo, os eleitos, os salvos, remidos, esses são guardados no celeiro que é o céu, para juntos estar com o Eterno eternamente. Então vimos agora aqui, Mateus capítulo 3, versículo 11, aqui é o Yohanan, o imersor, que batizava com água para demonstração de arrependimento e pecado.
Ele disse que após ele viria aquele que ia emergir as pessoas com o Espírito Imaculado e com fogo. Mateus 3, 12. Então, no versículo 12 de Mateus, diz-nos o seguinte, versículo 12 do capítulo 3 de Mateus. Tendo em vista, 12, ele tem consigo uma pá em sua mão, e limpará bem a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo, que nunca se apaga. Esse trigo aqui, o grão, são os eleitos, são aqueles que foram selados com o Espírito Imaculado para a vida eterna. Esses são guardados no celeiro do que é os céus. Mas, pelo outro lado, a palha, que é o mundo, que são os ímpios, os pecadores que foram condenados, são lançados no fogo como palha para ser queimado. Esse fogo aqui não é, como alguém tem ensinado por aí fora, eu sou batizado com o Espírito Santo, estou cheio de fogo. Não, esse fogo aqui não é isso aí. Porque esse fogo aqui não é poder na vida de quem crê, não. Esse fogo aqui é fogo da consumação. Agora nós vimos que aqui em Efésios 4:30, vai dizer que nós somos selados para o dia da redenção. Vamos vendo o que é o selo do Espírito em nossas vidas. Diz-nos o emissário Shaul: e não entristeça o Ruach HaKodesh do Eterno, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Amados, as pessoas entendem que somos selados com o Espírito Imaculado do Eterno para falar línguas, para profetizar, para ter visões, para se ostentar, até, digamos dizer, na linguagem religiosa, mais santo do que os outros. Então, para se exibir como melhores. E dentro da palavra não tem ninguém melhor que outro. Todos somos iguais. E aqui está dizendo a palavra, o Mashiach está usando aqui o seu emissário Shaul para dizer para nós que o verdadeiro batismo, a verdadeira emersão no Espírito, o revestimento derramado do Espírito em nossas vidas, significa poder para manter-nos plenificados na palavra para o dia da redenção, viver como os servos do Eterno. Ninguém consegue viver como servo do Eterno se não tiver nele o derramado do Espírito. Quando o Espírito derramado na vida de uma pessoa que creu, que teve seus pecados perdoados mediante o batismo em nome de Yahshua, o Salvador, então essa pessoa agora vai receber, como disse lá em Atos capítulo, Kevin falou isso em Atos capítulo 2, verso 39, agora ele vai receber o dom do Espírito Imaculado do Eterno. Então, esse dom não é um dom para... ele vai operar maravilha, sim, porque uma pessoa cheia do Espírito, ele pode todas as coisas no Eterno que ele crê. Mas a finalidade específica do derramado do Espírito na vida da pessoa é mantê-lo em comunhão com o Criador, fazendo a vontade do Pai Celestial e separar-se do mundo. Este é o maior milagre na vida de um ser humano pecador, é ele receber dos céus virtude para que se separe do pecado que este mundo tem, está imergido até a cabeça, até os cabelos. Então ninguém escapa do pecado se não for através da remissão dos pecados em nome de Yahushua e ser cheio do derramar do Espírito do Eterno em nossas vidas. Nisto fica claro que todos os salvos serão batizados com o Espírito do Eterno, pois isso é o dom que haverá de receber os que se convertem ao Salvador, que são os eleitos. Ou seja, ninguém será salvo sem ter o dom do Espírito nele. Como vimos aqui em Efésios 4:30, fomos selados com o selo do Espírito para o dia da redenção. Para o dia da redenção. Então,
todas as pessoas que forem remidos, eles recebem porque receberam o dom do Espírito Imaculado do Eterno. Então, eu vejo pessoas aí cheias do Espírito Santo hoje, gritando, sapateando na rua, e amanhã está no mundo fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, dos seus corações, da sua mente. Então, cadê esse Espírito, esse dom do Espírito Imaculado em sua vida, o Espírito Santo em sua vida, como diz eles? Então, onde é que está? Cadê? Então, isso é uma tomaram isso como uma brincadeira, e isso, amados, é blasfêmia do Espírito Imaculado do Eterno. Então, vimos aqui Romanos capítulo 6, verso 23, que diz para nós que o salário do pecado é a morte, mas o dom, o presente gratuito do Eterno, dado ao seu povo, é a vida eterna. Esse é o dom do Espírito Imaculado, prometido lá em Atos, capítulo 2, versículo 39, mediante o perdão dos pecados, dado pelo batismo não de Alcha, no versículo 38. Quanto à imersão, o batismo com fogo, quero voltar mais novamente esse assunto, fala do fogo da destruição final, após o julgamento do último dia, onde o planeta Terra será imergido no fogo com o qual todos os ímpios serão atingidos, serão aniquilados, serão queimados. Isso provamos isso em Malaquias, capítulo 3, versículo 19. Na João Ferreira de Almeida está no capítulo 4, versículo 1. Vamos ler o texto. Pois já se aproxima aquele dia em que se abrasará como forno, no qual todos os soberbos e todos os que cometem impiedade, que todos os pecadores, todos os ímpios, todos que não foram remidos, serão como a palha, aquela palha lá de Mateus 3, versículo 12. Lembra? E o dia que está para vir os abrasará a tal ponto, diz o Iarro dos Exércitos, que deles não sobrará nem raiz, nem ramo algum. Não é o pastor Monteiro que está falando isso, é o Eterno que está falando isso daqui, que vai acontecer isso com aqueles que não creem. Esse batismo com fogo, o qual é para a palha e não para o trigo, ficou bem claro isso em Mateus capítulo 3, versículo 11 e 12, ainda não aconteceu. Esse batismo com fogo aconteceu, o batismo derramado do Espírito. Começou a acontecer lá nos dias da festa das colheitas, chamada festa de Pentecostes, e vem de lá para cá, deve ser derramado na vida daqueles que creem. E hoje é tempo ainda de buscarmos o Espírito para sermos selados, porque se não houver o selo do Espírito em nossas vidas, nós não seremos salvos. Então, todo remido do Eterno, todo aquele que é trigo, ele é necessário que ele haja derramado o Espírito, ele é selado para o dia da redenção, não é para exibição, não é para cura, não é para isso ou para outras coisas, ele é selado para o dia da redenção. Agora nós, como salvos, como remidos, servos do Eterno, ele nos usa com seus instrumentos, com seus vasos, dando seus dons preciosos para exercermos a sua palavra, a sua obra aqui na terra entre os homens. Então vamos ler o texto de Mateus 13, 38 ao 42. Vamos ler do 37. Capítulo 13 de Mateus, a partir do verso 37. E ele respondendo disse: aquele que semeia boa semente é o Filho do Homem, no caso Machia. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, que é o trigo, colhido para o reino dos céus, guardado nos céus. E o joio, no caso que é considerado também lá em Mateus a palha, são os filhos de Belial. Então vimos aqui que o joio lá, aqui é joio, mas lá na Mateus é chamado de palha. O inimigo que semeia o joio é o próprio Satã. A colheita é o fim desta era, e os que fazem a colheita são os anjos. Então vimos aqui que há uma explicação plena de todo o processo da consumação de todo esse sistema de coisas. Pois assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também será o fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, que são os que vão fazer a colheita, e eles ajuntarão e tirarão
do seu reino todos que servem de tropeço, os que praticam a transgressão à Torá. E depois os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger de dentes, de desespero. Então vimos aqui que os anjos, eles colherão do reino do eterno, não é da terra, do reino do eterno, tirará do reino do eterno todas aquelas pessoas que são tropeços, pessoas que estão lá por enganando, esses falsos servos do eterno que estão lá com obreiros de Satanás, passarem servos do eterno, enganando, pregando, violando a palavra, profanando o que é verdadeiro, pervertendo o que é direito, o que é puro. Ou seja, aquelas pessoas que estão lá pregam uma mensagem fora da palavra escrita, dizendo que foi enviado pelo Eterno, o Senhor Eterno tem enviado, levando as pessoas ao engano, trabalhando por ganância própria, não pregando a palavra de salvação, mas pregando uma palavra de exibição e de ambição e de egoísmo e de ganância própria. Então essas pessoas todas, os praticantes do pecado absoluto, aquelas pessoas que se dizem libertam do pecado, mas vivem violando a Torá do Eterno, todas as pessoas aqui, diz que os anjos pegarão essas pessoas e jogarão lá na fornalha de fogo. Então essas pessoas são aquela palha lá de Mateus 3, versículo 12, são o trigo aqui desse texto, então as pessoas vão ser queimadas. Então por isso vale a pena, irmãos, voltarmos para o Eterno, de todo o coração, de todo o nosso alma, toda a nossa fé, voltado para o Eterno, sem rasura, sem reserva, mas deixar que o Eterno use-nos e tome conta de nosso ser, do coração e nossa vida. Vamos ver também a Revelação, capítulo que é Apocalipse, capítulo 20, versículo 9. Elas marcharão por toda a extensão da terra e cercarão o acampamento dos eleitos e a cidade que ele ama. No entanto, desceu o fogo dos céus e destruiu a todos. Aqui está o lago de fogo que vai ser lançado os ímpios. Prega-se hoje nas religiões que o lago de fogo é um lugar já que existente, o chamado de inferno. Tem até crentes que dizem que foram levados ao inferno e ao céu. Crê-se da crença comum, na crença popular das pessoas, que quando alguém morre, se for bom vai para o céu, se for ruim vai para o inferno, se for médio vai para o purgatório. Os evangélicos pregam que quando a pessoa morre, ela também pode já vai dormir com o Senhor nos céus, na glória, outros já vão para o inferno. Então, existe uma compreensão muito errônea acerca dos textos, assuntos da Bíblia, por falta da revelação do Espírito Imaculado. Então vimos aqui, amados, que o lago de fogo vai ser lançado, aquela parte de Mateus 3, verso 12, onde vai ser lançado esse joio aqui do capítulo 13 de Mateus, versículo 39 a 41. Então esse fogo aqui é o derramar, o Eterno vai derramar fogo sobre a terra, vai enviar fogo sobre a terra. Então a terra virá lá um lago de fogo. Depois do julgamento final, onde for condenado, sentenciado à queima, a destruição de cada ser pecador, de cada ímpio, de cada pessoa má, de cada pessoa que tem o Eterno. Então, quando for derramado este fogo, feito esse julgamento aí, decidida a situação de cada um, então o Eterno derrama fogo sobre a terra, e a terra será incendiada. E diz ali, como vimos lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 19, que não ficará nada, nem raiz e nem ramo, se extinguirá tudo. Raiz está embaixo da terra, ramo está em cima, ambos serão queimados, virados cinza. Então esse é o destino daqueles que são batizados com fogo. Aqui é realmente o batismo com fogo que o Mashiach, e Elhana, o emissor falou que o Mashiach ao vir batizaria os eleitos com o Espírito de Hakodesh, o Espírito Imaculado Eterno, o Ruach HaKodesh, e batizaria também o mundo com fogo. Então este é o fogo, este é o final de toda essa história. Então Yahusha, o Mashiach, disse que ele enviaria a promessa do Pai. Então vimos que dentro da Escritura, lá nos textos que nós já vimos, existe uma promessa
que o Pai enviaria seu Espírito sobre os seus servos, sobre o seu povo, sobre a terra, sobre a raça humana. E agora o Mashiach está se dizendo aqui que ele mesmo que vai enviar a promessa do Pai. Lucas capítulo 24, 49. Disse ele: e eu enviarei sobre vocês a promessa de meu Pai. Portanto, fiquem na cidade de Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do poder do alto. Então, o poder, o derramado do Espírito eterno vem lá do alto. O Espírito derrama-se dele lá do alto. Nós vimos que quando nós começamos a clamar as bênçãos pelo clamar ao Eterno, pelo Espírito, ele derrama do alto o poder sobre a sua igreja, sobre o seu povo, sobre os seus eleitos. Não um poder para ficar salteando, pulando, gritando, chorando, berrando, escabelando, não. Não é poder para isso. Não é poder para ficar dizendo que está expulsando demônio, curando enfermo, militando maravilhas sem o poder do Eterno. Porque todas essas maravilhas acontecem na vida dos que têm o Espírito Imaculado, que tem uma vida plena de comunhão com o Eterno. Esse Espírito, esse batismo do Espírito Santo que está aí na vida das igrejas atuais, não tem nada a ver com o Espírito Imaculado do Eterno, tem nada a ver com os céus, porque são praticados em vidas de pessoas que têm vida desconcertada com o Pai Celestial, com transgressores da Torá, transgressores do mandamento, que não creem no verdadeiro nome do Eterno. O Eterno dá o seu Espírito àqueles que creem no seu imaculado nome, aqueles que guardam os seus mandamentos. Vamos ver se der tempo, veremos isso nesta mensagem. Mas vimos aqui que foi a promessa. E agora o Mashiach, que é Yahushua Mashiach, está dizendo que ele quem vai enviar a promessa do Pai. Como ele disse aqui no ver, e eu enviarei sobre vós a promessa de meu Pai. Né? Portanto, fique na cidade de Jerusalém, ou fique na presença do Criador. Fique em oração, fique em obediência, fique em comunhão com o Pai, e Ele derramará sobre nós, sobre você, sobre mim, todo aquele que crê, a promessa que Ele nos fez desde lá dos profetas. Isso nós vimos aqui, que essa promessa vai se cumprir conforme Atos, capítulo 1, versículo 4 e 5. E em um desses encontros, Ele ordenou-lhes que não se ausentassem da cidade de Jerusalém, mas que esperassem pela promessa do Pai, conforme ele disse a vocês. O verso 5. Porque na verdade, Elhana, o emissor, emergia as pessoas nas águas, mas daqui a poucos dias vocês serão emergidos no Rua Rakodesh. Aqui está reforçada a promessa da igreja receber o derramar do Espírito. Isso aconteceu porque você vê que sem esse derramar do Espírito, eles não podiam pregar as boas novas. As boas novas só podiam ser pregadas na vida daqueles que tivessem derramado o Espírito em suas vidas, o Espírito, o dom do Espírito em suas vidas, que tivessem sido batizados, que tivessem sido pelos seus pecados, que agora tivessem recebido o dom do Espírito Imaculado do Pai. Agora eles podiam anunciar as boas novas a toda criatura em todo o mundo. Nesse texto, fica provado que só podemos anunciar as boas novas como verdadeiro testemunha de Yahushua quando recebemos o selo ou o dom do Espírito Imaculado do Eterno. Isso foi o que o Mashiach disse, já ressuscitado, aparecendo aos seus servos, ali em Atos 1, versículo 8. Vamos para o verso 8. Mas quando Rua Rakodesh descer sobre vocês receberão poder e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a região de Eldá e de Choron, que é Samaria, e até os confins da terra. Então vimos aqui, amados, que esse texto aqui, o Mashiach está dizendo que ele que vai enviar a promessa do Pai, está mostrando que ele é o próprio enviador daquelas coisas feitas, ele vai enviar. Então, se ele vai enviar, porque ele pode, ele diz que quem pode enviar essa promessa é o Pai Celestial, então ele está dizendo aqui que ele é o próprio Pai. E aqui, ele mandou que ficasse a cidade de Jerusalém, no Lucas 24, e até ser revestido com poderes do alto. Então, aqui novamente, Atos 1, 4 e 5 reforça essa recomendação. E quando nós chegamos aqui em Atos 1, 8,
ele disse que vai descer sobre eles, quando descer sobre ele o Espírito, o Ruach HaKodesh, que é o Espírito Imaculado do Pai, então eles receberam o poder para testemunhar de Yahushua. Então nós podemos ser testemunhas fiéis de Yahushua quando tem em nós derramado o Espírito Imaculado, quando tem em nós o dom do Espírito Imaculado, o Espírito do Eterno, porque é Ele que nos leva a uma vida de planificação, de obediência, de poder contra o pecado, contra Satanás, contra tudo que é mal. Então não podemos testemunhar de Yahushua vivendo uma vida de acordo com o pecado, com o mundo. Não podemos. Até porque quando estamos em pecado, nós estamos separados do Criador. Né? Nós estamos separados do Criador e não podemos ser testemunha de alguém que não está conosco, que estamos separados. Então, no caso aí, nós vimos que recebeu o poder para testemunhar de Yahushua, para sermos selados no dia da redenção. Somos selados para o dia da redenção. Então, receber poder para ser testemunha de Yahushua, né? E ser remido, ser salvo, ser recolhido para os celeiros dos céus no dia da colheita. Então, é esse que significa o verdadeiro batismo, com o Espírito Imaculado do Eterno. Isso é que significa ser batizado, é receber poder para ser testemunha de Yahushua. Quando o Eterno derrama sobre os seus servos o seu Espírito, eles passam a serem guiados em toda a verdade. E Yohanan, capítulo 16, verso 13, nos diz isso. Porém, quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará em toda a verdade, porque ele não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e lhes anunciará as coisas vindouras. Então vimos aqui que o Espírito Imaculado, o Espírito do Eterno, o Espírito da verdade, quando ele vem a uma pessoa, quando ele vem na congregação, na igreja, ele guia essas pessoas em toda a verdade. E agora nós perguntamos, por que tantas pessoas dizendo ser cheio do Espírito, se batizaram com o Espírito, vivendo tanta mentira? E uma das maiores mentiras hoje, vendo os religiosos, realmente é a quebra do mandamento, a violação do nome do Eterno, associação com o mundo, servindo mais a tudo do que o Criador. Então, essas pessoas perderam o rumo do céu. Se estão caminhando, não sabem eles para onde. Para onde? Por quê? Na verdade, para o céu só há um caminho. O Mashiach disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então precisamos entrar no caminho. O caminho com o Mashiach não tem pecado. O caminho com o Mashiach não tem transgressão. O caminho com o Mashiach, a pessoa tem obediência, tem comunhão com o Pai. O caminho com o Mashiach tem entrega, tem sacrifício vivo e agradável eterno do seu próprio ser. Caminho para os céus, que é o Mashiach, é puro, é pleno, é perfeito. Então não pode haver bagunça, não pode haver divisão, não pode haver discórdia, não pode haver ódio. E hoje vemos que as religiões, dizendo-se cheias do Espírito, se odiando uns aos outros. Essa não presta, aquela não presta, todo mundo fala mal de todo mundo. Então precisamos nos aconselharmos, dizer: irmãos, abra os olhos, irmão, desperte da sua apostasia e volte para o Eterno, volte para o Criador, busque o Espírito para que tenhamos a mesma fé, o mesmo princípio, que é uma só fé, há um só Salvador, há um só Criador, há uma só salvação. Não existe 2, 3 salvadores, não existe fé variada. Quando cada religião prega uma fé diferente, isso não é obra do Eterno. Isso é apostasia. Apostasia é obra do maligno, é obra que destrói, é obra que mata, é obra que leva à condenação. Então precisamos voltar para o Eterno e buscar essa verdade. Então quem é selado com o Espírito, que tem nele o Espírito da verdade, ele é guiado em toda a verdade. Toda a verdade é a palavra. Toda a verdade é que o nome do Pai é Yahu. Toda a verdade é que o Salvador, o Mashiach, é um canal do Pai para salvar a humanidade. Que ele é o corpo do Pai. Toda a verdade é que a Torá é verdadeira. A Torá significa a doutrina, o ensinamento do Eterno. E mostrar que, na verdade, toda a verdade que temos em mãos, diz que o nosso Salvador, o Mashiach, é o próprio Eterno, e que nós temos que confiar nele, crendo e invocando o seu imaculado nome.
Pois diz que todo aquele invocar o nome de Yahweh, esse será salvo. E hoje é pregado que você vai ser salvo invocando outro nome. Hoje é pregado que você pode ser salvo sem guardar os mandamentos, porque os mandamentos já passaram, eram dos judeus, dos eudins. Isso não é verdade. Os mandamentos é para todo homem. Se você examinar Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, vai dizer para você que esse é o dever de todo ser humano, de toda a humanidade, todo homem. Temer ao Eterno e guardar seus mandamentos. Não é apenas dos eudins, de todos que querem ser salvos. E quando Mashiach fala para aquele jovem que esteve com ele, ali perguntando o que fazer para ser salvo, ele diz para ele o quê? Querem entrar na vida eterna, então guarda os mandamentos. Então, amados, sabe que tem o mandamento em si não salva ninguém. Não somos salvos por guardar o mandamento, mas somos salvos pela obra do Mashiach. Mas é porque a quebra do mandamento é pecado, e o pecado nos leva à morte. Então, quando nós somos salvos, nós somos levados à obediência. A obediência leva a guardar os mandamentos. Porque uma vez quebrando o mandamento, pecamos, e o estado do pecado é a morte. E em 1 João, 1 capítulo 3, verso 4, diz que o pecado realmente que nos leva à morte é a transgressão à Torá do Eterno. E é isso que o mundo inteiro está fazendo, o mundo religioso está fazendo isso, transgredindo a Torá do Eterno, violando os seus mandamentos, violando o seu imaculado nome, violando a plenificação da palavra e levando os homens ao engano, à condenação eterna. E isso em nome de uma salvação que não existe, em nome de um céu próspero aqui na terra, tirando a esperança de um céu que há de vir sobre aqueles que são chamados para o seu reino. Então vimos aqui que essas pessoas, quando são batizadas, quando são seladas com o Espírito Imaculado do Eterno, então elas passam a obedecer a palavra de Yahweh, pois o Espírito é dado por Yahweh àqueles que lhe obedecem. O Espírito não é dado à pessoa, as pessoas que quebram o mandamento do Eterno, eles não têm o Espírito Imaculado do Eterno, porque o Espírito é dado àqueles que lhe obedecem. Atos capítulo 5, verso 32. Diz o texto, e nós somos testemunhas dessas coisas. Quanto vai o Ruach HaKodesh, que o Eterno concedeu aos que o obedecem. Vimos aqui que a pessoa só vai receber o Espírito Imaculado quando ele obedece a palavra. Que obedecer é nosso dever. Obedecer os mandamentos é uma atitude do homem. O derramar do Espírito, nós é a atitude do Pai. E é um presente que ele dá àqueles que lhe obedecem. Então, vemos pessoas que quebram o mandamento do Eterno e estão cheios do Espírito. Que Espírito é esse? De onde veio esse Espírito? Quem deu esse Espírito a você? Então vimos que quando nós não somos obedientes, não temos o Espírito Eterno, quando nós violamos o mandamento eterno. Então, se você está violando o mandamento eterno, meu irmão, minha irmã, vamos procurar. Você está violando o mandamento eterno e quer receber o Espírito Imaculado do Pai em sua vida, então vamos procurar obedecer o mandamento. Porque o Espírito, o dom do Espírito Imaculado do Eterno, o Espírito da verdade, o Espírito Eterno, é dado àqueles que lhe obedecem. E vimos que, na verdade, a desobediência é pecado e não nos habilita a receber o Espírito Imaculado. Então precisamos de sermos obedientes. E se nós pegarmos o texto de Yohanan, capítulo 14, versículo 15 e 16, há uma promessa ali que o Mashiach nos faz o seguinte: se vocês me amam, vocês guardam meus mandamentos. Então quando você guarda os mandamentos, ele diz no verso 16, eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, um conselheiro consolador, aquele conselheiro consolador que está lá em Yeshayahu, capítulo 9, versículo 5. Então nós precisamos receber esse consolador, que é o Espírito Imaculado do Pai, que nos sela, nos reveste de poder para viver a sua palavra. Então ele diz que só vai orar o Pai, vai pedir ao Pai, o Mashiach como homem vai pedir ao Pai que nos dê o dom do Espírito Imaculado quando nós obedecemos os mandamentos. Então, sem obediência aos mandamentos, não recebe o dom do Espírito Imaculado. E aí nós perguntamos, mas tem pessoas aí dizendo que estão cheios do Espírito, são mentirosos. Eles estão mentindo. 1 Yohanan, capítulo 2, versículo 4, diz que aquele que diz que conhece o Eterno e não guarda os mandamentos é mentiroso, e os mentirosos pecam. E os pecados separam o homem do Eterno, e o Eterno vai dar os seus dons, o dom do Espírito Eterno dele, não vai dar o seu Espírito a pessoas mentirosas. Porque os mentirosos são possuídos pelo Espírito de Satanás, pelo Espírito de mentira, o Espírito de engano.
razão pela qual nós lemos em João capítulo 8, versículo 43, diz o seguinte: porque vocês não entendem o que eu digo, é porque vocês não podem suportar a minha mensagem. Vocês adotaram a Satã como pai, quer satisfazer o desejo do pai de vocês. Ele é homicida desde o princípio e nunca se apegou à verdade, porque não há verdade nele. Quando ele mente, está apenas fazendo o que é o seu costume, pois Satã é mentiroso e pai da mentira. Então vemos aqui que na verdade o mentiroso não tem parte com o reino dos céus. Se você pega Apocalipse 21, versículo 8, diz que os mentirosos ficarão fora, serão lançados no lago de fogo. Então não é esse mentiroso, ele não tem um espírito nele. E o mentiroso é aquele que prega a verdade ao contrário. A palavra de si, ele diz não. Aquele que tenta consertar, que tenta modificar a palavra. A palavra não pode ser mudada. A palavra é a verdade, e Shaul disse que nós podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. E nós, amados, não somos daqueles que nos retiramos para a perdição, mas somos daqueles que perseveramos, unânimes, obedientes para a conservação da alma. Está em Hebreus, o Shaul diz lá em Hebreus. Então vimos agora, irmão, que quando a pessoa tem o desejo de receber em sua vida o dom do Espírito, que é a vida eterna, que é o dom do Espírito Imaculado, que é o Espírito da verdade, ele precisa obedecer aos mandamentos da Torá do Eterno. Isso foi o que foi dito em Mateus 20, 19, versículos 16 e 17, aquele jovem que começava com o Machia. Ninguém será salvo sem ser selado com o Espírito Imaculado da promessa e sem guardar os mandamentos da Torá do Eterno. Pois se alguém disser que é salvo, isto é, que conhece o Criador e Salvador e Yahushua, o Machia, e não guarda os mandamentos, esse tal é mentiroso, como nós mostramos já no versículo, no texto de Johanna, 1 Johanna 2, 3 e 4. E como sabemos, os mentirosos não serão salvos por não serem filhos do Altíssimo, como já mostramos em Johanna 8, 43 e 44. Eles são filhos do inimigo, filhos do pai da mentira. Em Apocalipse 21, a revelação 28 mostra o seu final, o seu destino. Como funciona então o processo para a vida eterna? Primeiro você precisa ouvir e crer. E Johanna capítulo 5, versículo 24, que ouve a minha palavra, porém aquele que me viu tem a vida eterna, não entra em juízo, mas removeu-se da morte para a vida. Romanos capítulo 10, versículo 17. Portanto, a fé vem pelo ouvir as boas novas a respeito do Machia. Então, como é que eu vou ser salvo? Como é que eu vou receber o Espírito se eu não conhecer as boas novas do Machia? Então, o processo de vida eterna funciona dessa forma. O primeiro ponto é este. É você ouvir a palavra, crer, ouvir a palavra de Machia e crer naquele que lhe enviou. Aí vem a fé. E a fé vem pelo quê? Por meio do ouvir, porque sem fé é impossível agradar o Eterno, o Pai Celestial, o Criador. Segundo ponto é confessar seus pecados e ser emergido em nome de Yahushua. Quer dizer, como em Marcos capítulo 16, versículo 16, diz que quem crê e foi emergido ou foi batizado será salvo, quem não crê será condenado. Foi o que foi dito em Atos 2,38 por Kefa: arrependam-se e seja emergido em nome de Yahushua para perdão dos seus pecados, para ser apagado. O terceiro é obedecer aos mandamentos da Torá do Eterno. Foi dito o machismo para aquele moço ali em Mateus 19, 17, que entrar na vida guarda os mandamentos. Nosso quarto ponto aqui é permanecer fiel até o fim da sua vida. Mateus 24, 13, que ele perseverar até o fim, esse será salvo. O Espírito Eterno, chamado Espírito do Machia, que estava nos profetas, é quem fala, é quem nos dirige, quem nos orienta, quem nos dá boas, quem nos dirige as boas novas, nos dá os dons celestiais, nos dá os dons espirituais, nos dá o Espírito, o Espírito que nos dá os dons espirituais, é força, poder para vivermos a palavra do Criador. 1 Pedro 1,10 diz o texto: fé a respeito dessa dádiva de salvação destinada a vocês, que os profetas profetizaram e também perguntaram e procuraram saber com muito cuidado.
indagando, verso 11, indagando qual o tempo e qual a ocasião que o espírito do Mashiach que estava neles indicava ao predizer os sofrimentos que o Mashiach teria de suportar e as coisas maravilhosas que aconteceriam a seguir. Então nós vemos aqui no 1 Kefa 1, 10 e 11, onde é dito que os profetas indagaram, especularam, perguntaram a respeito dessa salvação, disso toda a salvação que é o dom dos céus, que é o dom do Espírito Imaculado, o dom do Eterno dado a nós, que é o dom de vida eterna, seria dado. Então não era para eles, mas para aqueles que viessem crer no futuro. Então nós vemos aqui, amados, que o dom, vou lá no versículo 11, que o Espírito do Mashiach é o Espírito, é o Ruach HaKodesh, é o Espírito Eterno que estava nos profetas. Então quem estava falando dos profetas é aquele mesmo Espírito que está no Mashiach. Você vê aí que no Mashiach não está um Espírito diferente daquele. Por quê? É o Eterno que está no Mashiach, é o Pai Celestial. É o mesmo Pai Eterno, o Pai Celestial que estava lá nos profetas, anunciando a maravilha, anunciando acerca da salvação que veio de vir se manifestar, a qual é manifestada, a salvação do Eterno que veio manifestar, a qual é manifestada pelo próprio Mashiach, pelo próprio homem que o Eterno da mãe via até nascer de mulher para ser a sua habitação, como falamos já em outras mensagens, ser a habitação do Eterno aqui entre os homens. Então vimos aí que no 2 Kefa, ainda, capítulo 1, versículo 20 e 21, vai nos dizer isso daí. 2 Kefa, capítulo 1, versículo 20 e 21. Diz-nos o seguinte: antes de tudo, entendam isso. Você vê que estava falando na primeira carta de Kefa, falando, indagando, que estava nos profetas, era o Espírito do Mashiach, que é o Espírito Imaculado do Pai, que é o Espírito Eterno. E aqui diz que, antes de tudo, nesse versículo 20, capítulo 1 da segunda carta do mesmo Kefa, do mesmo Pedro, né, como é chamado, diz que, antes de tudo, precisamos entender isso. Nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação de uma pessoa em particular, pois nunca uma profecia foi produzida por vontade humana, mas os homens escolhidos, que no caso dos profetas, eram movidos pelo Ruach HaKodesh, que é o Espírito Mashiach que neles estava, quando anunciavam a mensagem que vinha do Eterno. Que mensagem é essa? A mensagem da salvação, a mensagem da promessa, a mensagem de bênção, a mensagem que o povo do Eterno seria salvo por ele. Então vemos aqui que o Espírito é um só, o Eterno é um só, e esse Espírito Eterno, que é o próprio Eterno, está habitando no Mashiach, e o Mashiach agora vai anunciar a salvação, realizar a salvação, porque o Eterno vai realizar a salvação do pecador na vida do Mashiach, porque nele tem sangue para ser derramado. Ou seja, Yahweh, que é o próprio Espírito Eterno, de acordo com Romanos 4, 24, que diz que ele é Espírito, né? Que é quem habitou no corpo do Mashiach, seu filho, e sendo ele o próprio Pai, é que fez a promessa por meio dos profetas. E também foi ele, sendo o próprio Pai, está no Mashiach, dizendo: eu enviarei a promessa da parte do Pai. A promessa feita pelo Pai, o Mashiach vai enviar. Então, eu enviarei, mas a promessa do Pai, que de mim ouviste. Então ele vai dizer, como tal, nós vimos lá no Lucas 24, 47, 48, 49, né? Então vimos aí no versículo 48, versículo 49, né? Lucas 24, 49, o Mashiach está dizendo ali que ele vai enviar a promessa do Pai. Por quê? Porque o Pai estava nele. O Pai é o Espírito Eterno, que estava lá nos profetas, que é o Espírito do Mashiach, que estava no Mashiach, e que agora ele vai enviar a promessa do Pai. Então essa promessa que é o próprio Espírito Imaculado, é o revestido poder dos céus na vida daquele que crê, né? Então, ele que falava nos profetas, ele que falava, habitava e falava no Mashiach. A promessa profética do derramamento do Ruach HaKodesh, do Espírito Imaculado, teve seu cumprimento no dia da festa da Shag HaShavuot, festa da colheita anual dos Geldins,
conhecida como festa de Pentecostes. Isso aconteceu quando vimos ali em Atos 2, versículo 1 ao 4. Quando chegou o dia da Hag HaShavuot, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio dos céus um barulho como de um vento soprando muito forte e encheu toda a casa, onde eles estavam sentados. E foram vistos por eles raios como que de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Ruach HaKodesh, começaram a falar línguas diferentes, conforme o Ruach HaKodesh lhes concedia que falasse. Esse é sobre essa questão das línguas, que depois vamos trazer uma mensagem sobre a questão das línguas também, né? Então nós vimos aqui que, como vimos, o poder é do alto, o poder veio lá do alto, o Eterno envia o poder do alto sobre o seu povo, e aqui como aconteceu, eles estavam reunidos no mesmo lugar, ali em oração, pois a ordem dada pelo Mashiach, em Lucas 24, 47, é que eles ficassem na cidade, 47, 48, que eles ficassem na cidade até serem revestidos do alto, né? Até receber poder do alto. E aqui aconteceu. Eles estavam lá reunidos de oração, buscando a presença do Pai Celestial, e de repente derramaram sobre eles, desce sobre eles o poder do Espírito HaKodesh. O HaKodesh, o Espírito HaKodesh, o Ruach HaKodesh desce sobre ele, que é o Espírito do lado do Pai. E eles ficaram cheios, né? E isso aconteceu de acordo com o que o Mashiach havia falado lá em Atos 1, versículo 8. Vai descerá sobre vocês o Ruach HaKodesh, e vocês terão poder, né, para ser minhas testemunhas. A partir dali, agora eles podem testemunhar as boas novas, testemunhar do Mashiach. Então, vemos o problema hoje, dessa grande apostasia que vivemos então, irmãos, é que as pessoas estão pregando, segundo eles, o Evangelho sem poder. Estão pregando mensagens sem a unção do Espírito. Estão pregando a mensagem sem o dom do Espírito, sua vida, estão testemunhando de Yahushua, como dizer de Jesus, lá fora, sem ter o dom do Espírito. E o Espírito é dado, o Espírito é dado a quem guarda mandamento. Aí o Espírito, quando é dado, o dom do Espírito dado, ele guia toda a verdade, e as pessoas estão em volta em mentira. E eles não podem receber esses dom do Espírito. Estou ligando aqui, é que quando o texto que diz que foram vistos sobre eles raios de luz, né? Devido sobre eles, cada um deles ali que estavam ali, as pessoas entendem aqui que aí, quando o Sebastião recebe fogo, não, ali não diz que era de fogo, eles dizem que era como que de fogo, não era de fogo, aquela luz ali, eles ali não era de fogo. No batismo, com o derramado do Espírito, não derramou-se fogo ali, não, era uma expressão do poder do Eterno sobre a vida dos seus escolhidos, que ali estavam, mas era raios luminosos como que de fogo, não está dizendo que era fogo. Hoje, quando se ouve no culto, as pessoas estão buscando o Espírito, ficam gritando, manda fogo, Senhor, manda fogo, né? Tem louvores pedindo para o Deus deles mandar fogo. Então hoje o que se entende pelo dom do Espírito é questão de fogo, não. A moção do Espírito é poder para obedecer a palavra e para separar-se do pecado do mundo e permanecer com ele, com o Pai, até o fim, para que seja salvo. Ou seja, as pessoas são selados com o Espírito Eterno para o dia da redenção. O Eterno fez a promessa de derramar lá do alto o seu Espírito, né? Isso nós temos lá, essa promessa feita em Yeshaiah, quer dizer, quando lá Isaías, capítulo 32, versículo 15. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, e o deserto se transforme em um campo fértil, e o campo fértil seja reputado por uma floresta. Então aqui uma promessa que o Eterno derramaria do seu Espírito lá do alto sobre nós que cremos, sobre nós os servos, sobre nós os eleitos, sobre nós o trigo, aqueles que vão ser guardados no celeiro dos céus. Então há uma promessa. E essa promessa era a promessa que havia sido profetizada em Provérbios 1, 23.
né? Lá o Eterno tinha falado, através de Salomão, acerca desse derramar do Espírito vindo lá do alto sobre o seu povo. Nesse texto, o Eterno, após ter feito promessas, e mais promessas, ele aqui vai fazer para nós a exigência, ele vai fazer para o homem a exigência. Veja o texto, Provérbios 1, 23. Convertam-se pela minha repreensão, eu derramarei sobre vocês o meu espírito e os farei compreender as minhas palavras. Amados, aqui nós temos, primeiro o Eterno dizendo, convertam-se. Então, quer dizer, para que a pessoa receba o dom do Espírito vindo lá do alto, ele precisa primeiro se converter. O Eterno não derrama no seu Espírito sobre a vida de pessoas não convertidos, pessoas não transformadas, não nascidas de novo, porque a transformação é pela renovação da nossa mente. O nascimento, o novo nascimento, somos nós que procuramos. O crer, o obedecer é uma decisão nossa. Eu quero obedecer, eu quero crer, eu quero fazer. Então você não tem poder, então quando você tem esse esforço, esse desejo, o Eterno vê, ele te dá força, e quando você começa a praticar o mandamento, começa a praticar a obediência, começa a praticar a comunhão com ele, então ele derrama sobre você o Espírito para te dar força, para te dar poder. Então assim, primeiro ele vai assim, convertam-se pela minha repreensão. Porque quando ele precisa repreendido, quando ele está em pecado. Então quando ele pega, ele é repreendido. Então converta-se pela minha repreensão. Ele está repreendendo o seu povo todos os dias. Está repreendendo. Então ele precisa se converter. E quando ele se converte, então para exercer a obra do Eterno, ele derrama sobre ele o seu Espírito. E agora, quando ele recebe o Espírito, o dom do Espírito em sua vida, diz que agora o Espírito vai fazer ele compreender, aqui no verso 23, compreender as minhas palavras. Quer dizer, o homem sendo derramado do Espírito em sua vida, ele não compreende a palavra do Criador. O homem formado em teologia, formado em ciência, formado em muitas culturas, muitas coisas do homem, muitas ciências humanas, arranja cursos e mais cursos, faculdades, ele não vai compreender as coisas. Se ele não tiver nele, ele vai compreender a palavra dessa, se ele não tiver nele a unção, o dom, o derramar do Espírito Eterno. Então é para isso que os servos do Eterno são batizados no Espírito Eterno, no Espírito Imaculado do Eterno. Não é para, eu acho aí que para provar que é falar batizado com o Espírito Santo, tem que falar língua. Eu tive uma experiência muito negativa nesse sentido. Quando eu, no início da minha fé, eu fui levado a um círculo de oração aqui em Fortaleza, e lá duas irmãs, a mãe e a filha, elas vieram, as pessoas levadas lá, os novos convertidos levados lá pelos veteranos da igreja, que eu pertencia, levados lá os novos convertidos, como no meu caso, para serem batizados com o Espírito Santo. Quem batizava eram aquelas mulheres batizavam as pessoas com o Espírito Santo. Elas chegavam lá, pegavam a cabeça da pessoa e ficavam orando. Mas rodava tanto a cabeça da pessoa que só falava arrancar a cabeça de cima do corpo. E ali, quando você não dobrasse a língua, fazer logo, aquela língua dobrada que eles fazem, ela não soltava. E quando você dobrava a língua, elas iam te incentivando, diga glória, 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 até sobrar a língua, parecia um bando de peru. Então ali, quando você dobrasse a língua, ele não soltava a sua cabeça. Então, aconteceu comigo, eu dobrei e falei aquele glória, glória dela que disse, segundo elas dobrou a língua, e elas disseram, pronto, foi batizado com o Espírito Santo. Então, eu saí dali, determinados que eu tinha sido batizado com o Espírito Santo. Para quê? Para falar a língua, para gritar, para chorar, para cair por terra, para todo aquele espetáculo ensinado pela religião. Porém, mais tarde, dentro da revelação da palavra, vamos entendendo que o batismo santo não é para isso. O batismo com o Espírito Santo, no Espírito Imaculado do Eterno, não é para isso. O Eterno não reveste o seu povo com o Espírito Imaculado dele para isso. Ele é vestido para compreender a sua palavra, para ser testemunha de Yahushua, para ser selado para o dia da redenção, para ter uma vida planificada pelo poder do Espírito que você atua, que você está operando, em que você está operando.
Então há muita enganação. Pessoa de vida em pecado, falando língua, vida em pecado, profetizando, vida em pecado, dizendo que é cheio do Espírito. Que Espírito Santo é esse? Que Espírito que batiza é esse? Que é conivente com o pecado da pessoa? O Espírito que habita, o Espírito que diz que é santo, conforme eles dizem, habita num vaso imundo, porque o pecado é imundício, a pessoa que peca está imundo diante do Eterno, então o Espírito não pode habitar nele. Então vimos aqui que existe aqui uma exigência do Criador para se derramar sobre nós o seu Espírito imaculado como selo para o dia da redenção. Como é feita a promessa, o Espírito do Mashiach se derramado em nós. Então vimos aqui que ele primeiro diz, convertam-se pela minha repreensão. E quando ele derrama o seu Espírito sobre nós, então nós passamos a compreender as suas palavras. A palavra do Criador só é compreendida quando nós temos em nós o derramado do Espírito. Em Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29, né, que na Bíblia Completa chama-se Joel, está escrito que, ao mesmo tempo que o Eterno faz a promessa do derramamento do seu Espírito, ele faz uma dura exigência, né? De converter-se a ele. Pela minha repreensão, isto está em Atos 2:38, quando ele diz, arrependam-se, né? E convertam-se. Se arrependam, seja pagados seus pecados. O verso 38 do capítulo 2 de Atos, e capítulo 3, versículo 19, diz que tem que arrepender-se e converter-se para ter os pecados perdoados, porque só com os pecados perdoados é que vamos receber o dom do Espírito Imaculado do Eterno em nossas vidas. Que o Eterno nos abençoe, nos ensine a sua palavra e nos dê o desejo de sermos selados com o Espírito Imaculado do Pai para o dia da redenção, que o Espírito Eterno atue em nós, nos ajudando, nos fortalecendo para viver uma fé digna de salvos, digna do Eterno, ter uma vida digna do Eterno junto a nós, para que não venhamos ser condenados com o mundo. Que o Eterno nos abençoe em nome de Yahshua.